Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos sobre o tema Pondo a Nossa Casa em Ordem. Nosso tema de hoje, Pondo o Nosso Mundo Interior em Ordem, é o que nós estamos falando sobre o nosso jardim interior, a nossa casa espiritual, o nosso jardim espiritual. Nós estamos falando a respeito das disciplinas, de como nós podemos colocar a nossa vida espiritual, como nós podemos manter o nosso jardim interior produtivo, principalmente no nosso relacionamento com o nosso Deus. Aquele que quiser ter disciplina espiritual, né? Que nós estamos chamando aqui para cultivar o seu jardim interior, deverá estar disposto, como nós vimos, a primeiro buscar o silêncio e o isolamento. Segunda coisa, procurar ouvir a voz de Deus. Precisamos disso, mas nós também precisamos entender que tudo o que ouvimos, todas as impressões e as direções que nós recebemos do Senhor devem ser interiorizadas. Esse é um princípio que nós encontramos na palavra de Deus, principalmente lá no Salmo 119, versículos 97, e também no Salmo 105, que nos diz assim: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. A importância de nós não só ouvirmos aquilo que Deus tem para nos falar, mas nós precisamos meditar nela. Quando nós meditamos e refletimos nela, ela desce ao nosso coração e fica ali então guardada. Então, ao ouvirmos a voz de Deus, quando escondemos a palavra de Deus, ela se torna uma forma viva, pois nós sabemos que a palavra é viva. A Bíblia diz, a palavra é viva e eficaz. Então, ela se transforma em uma forma de vida. Ela é viva. Ela se transforma, então, em um alimento vivo e um sustento que traz vida, força, coragem, esperança para cada um de nós. Podemos ouvir as verdades de Deus, mas não permitirmos que elas entrem em nosso coração. Porque quando elas entram em nosso coração, a primeira coisa que ela faz é mudar as nossas atitudes. Então, muitas vezes nós ouvimos, nós lemos, mas nós não meditamos e refletimos, porque a meditação e a reflexão é o meio pela qual ela entra em nosso coração. Entrando no nosso coração, ela vai dar a forma que ela precisa. Ela vai mudar a nossa mente, vai mudar as nossas atitudes e as intenções do nosso coração. A Bíblia, ela nos fala de um garoto chamado Samuel, que estava morando com um sacerdote no tabernáculo, o sacerdote Eli. Ele estava sendo mentoreado, então, por este sacerdote. À noite, ele ouviu por 2 vezes uma voz que o chamava. Mas ele ouvia e ele pensava que era a voz, então, do seu mentor. Até que Samuel, até que o próprio Eli pediu a ele: a próxima vez que você ouvir este chamado, essa voz, diga somente: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi o que Samuel fez. Deus lhe falou. E as palavras, diz o texto, e as palavras que Deus lhe disse
penetraram em seu coração e mudaram a sua vida, mudaram a sua história. E é isso que nós devemos fazer também. Nós devemos nos empenhar para que as palavras de Deus penetrem no jardim de nosso mundo interior. Esse empenho, ele se faz por meio, então, da meditação e da reflexão. Ao ouvirmos a palavra de Deus, ela deve nos levar à meditação e à contemplação, porque essa é a única forma para ela abrir o nosso mundo interior. Nós vemos o salmista Davi. Davi via as coisas por diversas perspectivas, por meio do quê? Da meditação e das reflexões. Quantos salmos tocam o nosso coração? Quantos salmos se tornam para nós um guia para conhecer a Deus, para ter a proteção, a resposta, às vezes, que nós precisamos em circunstâncias difíceis na nossa vida? Elas se tornam para nós um guia. Por que esses salmos se tornam? Porque um dia, um homem, um menino, um rapaz, um rei, ele via, ele ouvia, ele contemplava, ele meditava e ele transformou isso, então, em versos. Davi via as coisas por diversas perspectivas, por meio da meditação e da reflexão. Ele vai, por exemplo, ele via, por exemplo, Deus como um pastor. Quando ele era um menino, um pastor de ovelhas, ele via, ele estava ali cuidando das ovelhas. E cuidando das ovelhas, ele medita, ele reflete, ele faz uma reflexão. Olha, Deus é o meu pastor e nada me faltará. Assim como eu cuido dessas ovelhas e não deixo que nada falte a elas, o meu Deus também é o meu pastor. Ele também via Deus como um general no comando do seu exército. E quando ele via os exércitos na guerra e todas as coisas, e ele via então Deus como o comandante, como o superior, como o senhor de todos aqueles exércitos, ou como um guia espiritual. Ele sintonizava a mente dele, as suas emoções, naquilo que via, e isso sintonizava com o seu espírito. E então ele via coisas espirituais, ele teve revelações a respeito do Messias, que lhe produziam então diversos efeitos de uma busca pela purificação, pela santificação. Ele tinha um senso de segurança em Deus, de proteção, de provisão. Nós vemos nos seus salmos o desejo de ser grato, o desejo de louvar a Deus, de dar graças a Deus, de exaltar. Tudo isso nós temos hoje por meio do quê? Por meio das meditações, das reflexões que Davi tinha sobre os aspectos da natureza, onde ele via Deus, sua natureza, via o caráter de Deus, via os atributos de Deus, e ele recebia novas orientações. Ele tinha uma consciência da importância da presença do Senhor, tudo por meio da meditação e da reflexão do seu coração. A Bíblia, para nós, os crentes, é a principal fonte de revelação de quem Deus é, e Ele é a fonte também da nossa fé. Mas nós podemos, sim, acrescentar para o nosso crescimento espiritual, ler clássicos da literatura cristã, devocionais cristãos, embora eles não tenham o mesmo peso de autoridade que a própria palavra de Deus tem, o fato que contém uma boa quantidade também de alimento espiritual. Então, ler a Bíblia, ter um devocional, fazer um devocional. Então, no exercício da meditação e da reflexão, nós temos que usar também a imaginação. Quando a gente lê os Salmos, principalmente o Salmo 1, por exemplo, logo nós vemos lá, quando começa, né? A gente vê primeiro a imagem de uma árvore plantada junto ao rio. Foi isso que Davi viu, uma árvore plantada junto ao rio. E ele fala, bem-aventurado o homem. E ele fala, como essa árvore maravilhosa
Então, o salmista compara uma pessoa que anda com Deus, olhando uma árvore junto ao rio. Ele faz a reflexão, a meditação e traz isso para nós. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas anda segundo a palavra. E na sua palavra medita de dia e de noite. Então, quando nós lemos o Salmo 19, nós vemos o universo. Ele descrito ali, nós ficamos a imaginar os corpos celestes que proclamam a mensagem de Deus como Criador quando ele escreve o Salmo 19. Então, queridos, a prática da reflexão e da meditação, a forma como Deus nos fala, como nós ouvimos a Deus, é a forma como essa mensagem pode penetrar no nosso coração. Isso pode ter certeza que reduzirá as nossas necessidades de muletas na nossa fé. Quando a gente conhece a Deus, que a gente conhece a voz de Deus, quando a gente conhece a palavra de Deus, nós não precisamos de muletas emocionais nem espirituais. O nosso jardim será cultivado, assim como o nosso mundo interior será fortalecido com essa disciplina espiritual de interiorizar aquilo que Deus tem para nós por meio da sua palavra e também daquilo que ele tem falado conosco. Isso é uma disciplina espiritual, meditar e refletir na palavra de Deus. O Salmo 19:14, Davi fala o seguinte: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, porque tu és a minha rocha e também o meu Redentor. Que Deus abençoe você. E amanhã nós vamos falar sobre mais uma disciplina espiritual para você usá-la para cultivar o seu jardim interior, a sua vida espiritual. Lembre-se disso. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.